Imagine que você encontra este tipo de exercício no seu exame de admissão. Quais são as estratégias certas que você poderia aplicar para se safar com mais facilidade este tipo de exercício? Na verdade, binômio de Newton é um dos casos que nunca falta aí quando falamos de exame de admissão. Não importa se é exame de admissão de IFP, UM, UP e por aí vai. Binômio de Newton sempre estará dentro então do seu exame. E neste vídeo nós selecionamos 3 exercícios mais importantes quando falamos de binômio de Newton. Eu sou Júlio Momadi, inscreva-se aqui no canal e também uma das coisas mais importantes, não esqueça de visitar a nossa plataforma juliomomadi.com. Lá você encontra diversos cursos e diversos conteúdos, fichas de exercícios, por aí vai. E vamos então a esta aula. Vamos a isso. Muito bem, neste vídeo vamos resolver 3 exercícios envolvendo então binômio de Newton, que é um dos casos mais cobrados então em todos os tempos. Veja só aqui então, vamos começar resolvendo, nesse caso, exercício de número 1. Temos então exercício de número 1. Eu posso colocar aqui então em número 1. Veja o seguinte, o quarto termo do desenvolvimento do binômio, este binômio será igual, atenção, o binômio de Newton nós podemos desenvolver usando aqui então estratégias diferentes. Então, esse nosso primeiro exercício, eu posso usar o termo geral de desenvolvimento de binômio de Newton ou simplesmente eu posso ir aqui então à risca. Atenção, vamos analisar aqui então de 2 formas. Veja só aqui então, na verdade o que não pode te surpreender é de que toda essa parte que nós temos, por exemplo, essa representação, é a mesma coisa então colocar então combinação. Como assim, Julie? Veja o seguinte, por exemplo, quando eu coloco combinação de n, tomada aqui então 1 a 1, será igual, por exemplo, a então n aqui então 1, onde esta parte aqui será o nosso numerador do binômio de Newton e aqui simplesmente então é o denominador, certo? Mas em muitos casos é lido aqui então a combinação tomada então a 1, certo? Certo. Agora, além desta forma aqui, eu posso desenvolver esta parte e encontrar o quarto termo desse desenvolvimento ainda pelo método à risca. Atenção, como assim, Julinho? Então, eu vou ter que construir aqui então o binômio de Newton, só para você poder entender bem, tá? Então, vou colocar, por exemplo, aqui então 1 e em seguida eu coloco 1 e aqui então eu coloco 1. Atenção, nas extremidades deste binômio de Newton, colocamos então 1, certo? Certo. Agora, aqui então vamos colocar 1 nessa extremidade e depois o segundo termo será somente 1 mais 1, que é igual então a 2. O terceiro termo será igual então a 1, simplesmente. Agora, na verdade, esse processo aqui então continua e até lá. Mas agora, o que nós podemos entender é de que esta linha daqui chamamos de linha 0. Vamos colocar então linha 0. E a segunda linha, vamos colocar aqui então aí linha 1. Vamos colocar então linha 1. E aqui vamos colocar, então, a segunda linha, certo? Certo. O que é que isso quer dizer? Na verdade, este 0, 1 e 2, representa o expoente, representa aqui então n. Em que neste caso aqui, por exemplo, não é? Neste caso aqui, então, o nosso primeiro, segundo, por aí vai, seria o set que apresenta aqui, que é exatamente representado então aqui. Agora, esses termos que nós temos aqui, esses termos temos então 1, aqui então este aqui, chama-se coeficiente do desenvolvimento do binômio de Newton. Por exemplo, se nós temos aqui então expoente 0, então simplesmente terá este coeficiente. Se nós temos aí então expoente 1, terá apenas este coeficiente e este coeficiente. Se nós temos, por exemplo, o expoente 2, será este e este. O exemplo prático que eu posso colocar, por exemplo, não é? Uma coisa simples. Será que então o x mais 1, não é? Elevado aqui então a 2. Isso aqui sabemos, será igual a 2 ao quadrado mais o 2x mais 1. Onde os coeficientes que estou a me referir, como aqui é 2, não é? O coeficiente seria esta parte e esta parte, que se verifica nesta linha aqui. Então, esta parte aqui representa o nosso n, que nós temos aqui. Mas agora, uma das coisas interessantes que vocês podem ver é de que esta parte, por exemplo, esse 2, pode se representar em forma de combinações. Como assim, Julie? Eu poderia colocar
esta parte é como sendo o quê? Combinação, coloca 0, e o primeiro elemento colocamos então 0. Combinação de 0 tomada 0, 0 será igual a 1. Agora, esta parte aqui também, basta colocar combinação de 1, e aqui a gente inicia com 0, tá? O que seria 1? 1 seria o n, que é esta parte aqui. Atenção, aqui nós teríamos combinação também de 1 tomada aqui então 1. E esta linha será a combinação de 2 tomada aqui então 0, combinação de 2 tomada aqui então 1, combinação de 2 tomada aqui então a 2. Atenção, agora, o que nós podemos também entender é de que essa representação também seria a mesma coisa eu colocar, por exemplo, aqui então 0, tomada aqui então 0, e essa parte aqui seria a combinação de 1 tomada aqui então 0, e por sua vez, combinação de 1 tomada aqui então 1. E por sua vez, aqui também continua. Percebido? Percebido. Agora, com base nisso, nós podemos se montar e encontrar o quarto termo. Atenção, atenção, atenção. Veja só aqui então, qual é a estratégia que você pode aplicar para encontrar o quarto termo sem usar nenhuma fórmula. Vamos colocar aqui, vamos colocar. Aqui nós temos 3x menos 2y elevado a então a 7. Agora, o primeiro termo, vamos colocar desta forma, em que esta parte aqui representa a combinação de 7, o nosso n é 7, tomada aqui está 0, 0, tá? Multiplicado pelo o primeiro termo, que seria este aqui, vamos colocar aqui então 3x elevado a 7. Atenção, vezes o segundo termo, que será nesse caso esta parte. Atenção, o segundo termo aqui tem que levar com sinal. Leve então com sinal, esta parte aqui. E colocaria exatamente então aqui. Vamos colocar então o segundo termo neste ponto. Vamos colocar então neste ponto, que é menos 2y elevado a então a 0. Agora, o primeiro termo, não é? Esse aqui seria o nosso primeiro termo. O segundo termo seria aqui então a combinação de 7, tomada aqui então a 0, vezes, não é? O 3x elevado aqui então aqui, elevado a 6, multiplicado, nesse caso com 2y, aqui então elevado a 1. Agora vai ter que subir, atenção. Quando aqui o termo, que é o nosso primeiro termo, desce, o segundo termo sobe. O segundo termo, então, sobe. Sobe o quê? Sobe o expoente. Enquanto que esta parte aqui também, a contagem aqui para de baixo, aqui também fica 1, como nós vimos. Certo? Certo. Então, esses aqui representam a sétima linha do desenvolvimento do binômio de Newton. Atenção! Esse será o coeficiente da sétima linha desse desenvolvimento de binômio de Newton. Mas agora, como é que nós podemos chegar então a quarto termo? Apenas analisando a característica desses elementos. Atenção, atenção, atenção. Para chegar no quarto termo seria o seguinte. Veja só aqui então. Aqui começamos com c de aqui então 0. O segundo termo, teremos aqui então c de aqui 2. Ou seja, no quarto termo, teríamos também o c de que não vai mudar. E depois, esta parte, de vez que nós colocamos 4, seria aqui então o 3. Como assim, Julie? Veja só aqui então. O primeiro disse que seria o 0. O segundo aqui tem 1. O segundo, em vez de ser o 2, aqui, não é? Ou seja, o segundo, em vez de ser 2, é sempre menos uma unidade da posição onde nós estamos. É por isso que eu estou a colocar então o 3. Vezes, e depois vamos colocar o 3x elevado a 7. A 7? Não, não, não. Elevado a quanto? Veja só aqui então. Aí começamos com 7. E depois desceu para 6 e vai para o seguinte. Ou seja, o nosso primeiro termo foi o 7 menos 0, que foi nesse caso o 7. Esta parte aqui, esse expoente. Então, o segundo termo foi o 7 menos 1, que foi nesse caso o 6, que é esta parte aqui. Agora, para chegarmos nesse caso aqui, está no sétimo, que esta parte aqui seria o 7 menos, em vez de ser menos 4, seria menos 3, visto que é sempre uma unidade. Esta parte aqui é uma unidade, a menos, que seria igual então a 4. Vamos colocar então 4 vezes. Agora, colocamos o segundo termo, que é este aqui. Ficamos aqui então com menos 2y elevado a quem? Elevado a quem? Aqui poderia colocar elevado a p, né? Que seria esta parte aqui, entende? Mas nós vamos ter que analisar. Veja só aqui então. Aqui no primeiro ponto foi 0.
no terceiro ponto, ou seja, no primeiro tempo foi 0, e aqui então subiu para 1. Ou seja, a contagem começou no 0. Então, para chegarmos no quarto termo, na verdade aqui tinha que aparecer 3. Visto que começamos no 0, aqui então 1, o quarto termo seria 3, esta parte aqui. Veja só que o segundo termo aqui então foi 1, ou seja, é uma unidade a menos, não é? Da posição onde nós estamos, visto que a posição aqui então é 2. Logo, seria esta montagem aqui. Mas agora, esta parte aqui nós podemos fazer o quê? Veja só aqui então, o número negativo elevado aqui expoente ímpar, aparecerá aqui então menos em frente, e depois colocaremos aqui então 7, aqui então 3, multiplicado, aqui colocamos o 3x elevado a 4, vezes o 2y elevado, toda essa parte aqui elevado a quê? Elevado a 3, que seria igual a 8, né? Seria igual a 8, mas vamos verificar como é que aparece aqui. O espaço aqui ainda ficou bem apertado, mas vamos continuar aqui. Esta parte aqui que ficamos com 7, combinação, não é? 7 aqui está 3, vezes. Esta parte aqui então 3 elevado a 4, ficamos com quem? Teremos 81, tá? Aqui temos o menos. Então, aqui ficamos com x elevado a 4, vezes esta parte aqui ficamos com 8y, porque seria esse 2 elevado aqui a 3. Y aqui também deve ser elevado aqui a 3. Então, exatamente assim. Alternativa correta? Alternativa, então, C. De forma bem simples. Mas agora, vamos para o segundo ponto. Vamos usando aqui, então, a fórmula. Vamos aplicar a fórmula. Aplicando a fórmula, a situação fica mais simples. Por quê? Pela forma diz assim, o termo, não é? O termo, ficamos aqui então com P mais 1 igual à combinação de N tomado a P vezes, nesse caso aí, então, o A elevado a N menos P, multiplicado com P elevado aqui, com B elevado aqui a P. Onde está o A e B? O A e B são esses termos que é nos dado aqui. Atenção, vou extrair aqui então. O nosso A será igual a 3x e o B será igual a menos 2y. Então, isso que nós iremos colocar ali. Agora, para encontrar o P, na verdade, tem que analisar essa posição. Como nós queremos quarto termo, basta levar entre essa parte aqui igualar a 4, tá? O P mais 1, vamos igualar aqui então a 4, com certeza o nosso P será igual a 3. Agora, colocamos aqui então T, 3, será igual a 7, o N aqui é 7. Tomado aqui então 3 vezes, esta parte aqui ficamos com que o A é 3x, o 3x elevado a N menos P. Ficamos com quem? O N é 7, o P é 3, o 7 menos 3. Ficamos então com, teremos então o 4 vezes, aqui então o B. O B vimos, né? O B é igual a, então, a menos 2y. Colocamos com 2y elevado a, então, a P, que é, nesse caso, o 4. Vamos colocar aqui, então, 4. Na verdade, essa expressão é a mesma expressão que nós encontramos fazendo aqui, então, a análise, este ponto aqui. Certo? Certo. E conferimos aí. Agora, opere essa expressão e você seja, então, feliz. Então, é mais ou menos que nós podemos analisar esta parte. É mais ou menos que nós podemos analisar esta parte. Em binômio de Newton, é muito importante saber construir o binômio de Newton, como nós explicamos, e por sua vez também analisar essa fórmula é muito importante. Por exemplo, em outros casos, quando depende aí, por exemplo, o termo, o 20º termo, por aí vai, só basta analisar e colocar ali. Usa a característica como nós encontramos e chega no resultado mais fácil possível, sem usar a fórmula. E se sabe da fórmula, também não tem problema aí. Use também, seja feliz. Agora, vamos nesse caso para o nosso segundo exercício. A parte literal de um dos termos de desenvolvimento de binômio de Newton, não é? De binômio, que é esta parte aqui, é esta parte aqui, não é? Então, o valor da soma dos coeficientes binomiais é... Então, a soma dos coeficientes binomiais, um dos assuntos mais simples. Como assim, Júlio? Veja só aqui então. Eu vou te apresentar aqui, por exemplo, um caso mais simples, só para você poder entender. Veja só aqui então. Nós temos um caso dessa forma. Eu posso colocar, por exemplo, x mais y, não é? Elevado a 2. Este aqui será igual, ficamos aqui então com x ao quadrado, mais 2 vezes x vezes y, mais aí então y aí então ao quadrado. Soubemos desta forma, né? Estou a usar aqui então aí produtos notáveis. Agora, se eu quero somar os coeficientes deste binômio, simplesmente basta somar esta parte e somar esta parte. Só isso. Agora, resultaria o quê? Resultaria aqui, por exemplo, em 1 mais 2 mais 1, que é igual então a 4. Na verdade, meu amigo,
essa soma que nós podemos encontrar facilmente apenas fazendo com que esse termo aqui seja igual a 1 e esse termo aqui também seja igual a 1. Só isso. Agora, se você leva, por exemplo, esse aqui igual a 1 e esse aqui também igual a 1, e substitui no lugar aqui, você encontra a soma dos termos. Atenção, esta é uma regra. Vamos colocar e ficamos ali então com 1 mais 1 elevado ao quadrado, que é igual a 2 ao quadrado, que é igual, nesse caso, então, a 4. O quadro que nós encontramos então ali. Certo? Certo. Mas agora, o nosso problema neste problema, não é? O nosso problema neste problema é de que nós não temos o n. Atenção, atenção, atenção. Mas se você for analisar, o n, ou seja, cada termo que você for encontrar no binômio de Newton, por exemplo, este termo do meio, esse termo do meio é chamado aqui o segundo termo. Esse termo do meio aqui então. Então, se você for a somar os expoentes da parte literal, não é? Da parte literal de um dos termos do binômio de Newton, será igual a n. Por exemplo, aqui temos 1, aqui também temos 1. Quando eu somo ali então 1 mais 1, eu encontro 2. Encontro 2 que é igual a então a n. Agora, se nós formos também analisar este ponto aqui, visto que esse ponto aqui, então x ali está elevado a 0. Então, a soma este com este é igual a quê? A 2. Esta parte também, o y aqui está igual a... Ou seja, o y aqui está elevado aqui está a 0. Aqui, o y ali então, o seu expoente é 0. Quando eu somo este 2 com este 0, eu encontro o 2, que é igual a então ao nosso n. Então, fomos fornecidos aqui então n, de forma implícita. O nosso n então é igual ao quê? O n será igual à soma entre o 3, que é esta parte aqui, visto que essa parte aqui está literal, não é? A parte aí está literal de um dos termos do desenvolvimento do binômio de Newton, que é igual aqui a 3 mais o 2, que é igual a, então a 5. Certo? Certo. Agora, o que falta? Basta dizer assim, o A é igual a 1 e o B é igual a 1. Somente. Terás aqui então, ficamos com 2 vezes 1 mais o B, que é igual a 1, elevado a então a 5. Elevado a 5. Então, esse será igual, nesse caso, a 3 elevado a 5, que resulta em 243, que é igual, nesse caso, ao somatório, não é? O somatório de todos os coeficientes daquele binômio então de Newton. Alternativa correta? Alternativa E. Simples, não é? Muito simples mesmo. Bem, na verdade, quando nós queremos somar os termos, não é, de binômio de Newton, não precisa se massacrar. Basta levar aqueles coeficientes que nós temos lá dentro e igualar a 1. Você encontra então a soma facilmente, façam sendo dos casos. Um dos problemas, neste problema, foi de encontrar então o n, mas o n também estava ali então ilustrado de forma implícita, que seria igual à soma daquele, não é? Daquela parte ali então, do a elevado a 3, não é? Do 3 mais o b elevado a 2, do 2. Então o n seria igual então aqui a 3 mais 2. Assim safamos facilmente. Agora, veja só aqui então para o nosso último caso, que é o número 3. Bem, neste número pode parecer difícil para muita gente, mas não tem nada, não tem nada. A parte teórica que explicamos nas questões anteriores, aqui apenas vamos aplicar o termo, não é? O termo geral, tipo binômio de Newton, que diz o seguinte. Aqui temos o termo geral, que é nesse caso P mais 1, será igual, nesse caso, a combinação de n tomada aqui então a 1 a 1, em que na verdade, tomada P a P, não é? Mas que na verdade ficamos com combinação, como nesse exercício aqui está representada a combinação desta forma, vamos colocar aqui a combinação de n tomada então a P vezes o a elevado a n menos p vezes o b elevado a então a b, simplesmente. Agora, temos então nosso termo geral. Mas agora, o que nós queremos aqui no número 3? Atenção, nós lemos a questão. O termo independente do desenvolvimento do binômio. Atenção, o termo independente é aquele, por exemplo, se for o x, a variável em questão, que é neste caso, é aquele em que o x elevado a quem está a 0. É o nosso termo independente. Na verdade, em muitos casos, nós dissemos que não existe o termo ali, o termo, não é? Ou a parte literal. Mas, na verdade, é porque essa parte literal está elevada então a 0.
Vamos usar essa informação para resolver. Agora, uma das estratégias será o seguinte: leva-se como está e coloca na fórmula e depois leva esta parte aqui não é igual a zero, porque nós queremos que esta parte aqui não seja igual a zero, aí sim nós teremos o termo independente. Aquele em que o x está elevado aqui então a zero. Existe sim um x, mas o x está elevado a zero. Veja só aqui então, esta parte aí como não temos, vamos colocar ali. Então tem P mais 1, não temos o P ainda, tá? Não sabemos a posição. Se nós soubéssemos a posição, seria simples aí. Combinação. Aqui então ficamos com 8, visto que o N ali está igual a 8, certo? Certo. Aqui tomado aqui está P, vezes. Aqui ficamos com que o A, na verdade, o nosso A ali então é toda essa parte aqui. Atenção. Ficamos ali então com que? Com 2 raiz de x elevado a elevado, nesse caso, a 8 menos P. Como está aqui, o N menos P. Vezes o B. O B, coloca o sinal negativo. Atenção, o B, toda essa parte é com sinal negativo. Não faça então coisa todo mundo, tá? Ficamos com raiz de x, elevado então a P. Mas agora, vamos manipular esta parte aqui. Vou explicar o que acontece nesta parte aqui. Muitos, na verdade, eram aqui, não é? Fica ali então aí com a cabeça virada e depois era. Vamos aí, vou ter que explicar ali um pouquinho. É o seguinte, quando nós encontramos uma expressão dessa natureza aqui, por exemplo, aqui que o 2 raiz de x elevado então a 8 menos p, é a mesma coisa eu colocar o 2 elevado a 8 menos p, tá? Vamos remover essa parte aqui. E depois, aqui embaixo, vamos colocar aqui então a raiz de x elevado a 8 menos p. É a mesma coisa. Então, sabia que eu posso inverter, não é? Ou posso levar esta parte aqui e escrever da seguinte forma. Vamos passo a passo. Aqui vamos colocar o 2, 8 menos p, vezes. Aqui vamos colocar aqui, por exemplo, 1 sobre raiz de x elevado a 8 menos p. A mesma coisa, porque 1 elevado a 8 menos p é igual a 1. Esse que está aqui em cima. E aqui ficamos com raiz de x elevado a esta parte aqui, certo? Certo. Agora, eu posso inverter este aqui pela propriedade de que 1 sobre a quinta a elevado a quinta n. Quando inverter, por exemplo, essa fração, ficando aqui, por exemplo, com a elevado a quinta menos n, ou seja, quando inverter aqui, então, o expoente fica negativo. Ali ficamos com menos n. É isso que irá acontecer aqui. Ali, então, ficaremos com o quê? Com 8 menos p, vezes raiz de x. Vamos trocar de sinal toda essa parte aqui. Veja só aqui, então. Aqui ficamos com 8 menos p. Quando eu coloco menos em frente, aqui, trocamos o sinal de todos os termos. Ficamos, então, com menos 8 mais, então, p, tá? Ficamos aqui, então, com 8 menos 8 mais p. Vamos levar isso, vamos substituir nesse ponto aqui. Agora, teremos, então, o quê? Combinação de 8 mais aqui, então, p a p, vezes. Esta parte daqui, ficamos com o quê? Com 2, não é? 8 menos p, vezes. Aqui ficamos com o quê? Aqui, então, raiz de x, vezes. Este ponto aqui, ou seja, aqui é elevado, não é? Vamos substituir então isso que nós temos aqui, não é? Menos 8 mais p, vezes, aqui ficamos com menos raiz de x, elevado nesse caso aqui então a p. Agora, temos um problema. Nós temos aqui então esse sinal aqui então negativo. Por enquanto, tente ignorar, tá? Tente ignorar esse sinal aqui negativo e veremos se o p é aqui é par ou ímpar, né? Então, a única influência será que então se o p é ímpar ou par, para que essa expressão aqui então tome valor positivo ou negativo. Então, por enquanto, ignore. Ficamos com o que aqui? Ficamos com combinação de 8 mais aqui a p, ou 2 elevado a 8 menos p, vezes, atenção, aqui ficamos com raiz de x, ou seja, aqui será soma de potência em que as bases são as mesmas. Mantemos a base, que é esta, e depois somamos o expoente. Ficamos aqui então vezes raiz de x menos 8 mais p. Ficamos apenas só com 2p. Veja só aqui então, teremos o quê? Combinação de 8 mais da p a p, o 2, 8 menos p, vezes raiz de x. Esta parte aqui ficamos com menos 8 mais 2p. Agora, veja só aqui então, só que nós não temos ainda o x, não é? Eu posso dizer o seguinte, nós podemos colocar a combinação de 8 mais da quinta p vezes 2, 8 menos p.
Agora, raiz de A elevado, por exemplo, raiz da quinta de N, não é a mesma coisa eu colocar o A 1 sobre N. É sim. Vamos colocar a quinta vezes o x elevado a quinta 1 sobre... Aqui temos 2. O nosso N aqui é 2 sobre 2. Toda essa parte da quinta está multiplicado com menos 8 mais 2p. Agora, nós temos esta parte multiplicando com tudo isto aqui. Ou seja, pela propriedade de potenciação de A elevado aqui a N, elevado a N, aqui está o P, eu posso multiplicar esse N com este P. Ficamos aqui está A elevado a quinta N vezes P. Chama-se quinta potência de uma potência. Essa propriedade é válida. Então, vamos colocar a combinação de 8 aqui tomada P vezes 2 elevado a quinta 8 menos P vezes o X. Quando eu levo esta parte, multiplico aqui está por menos 8, ficamos com menos 4. Estamos aqui a aplicar a propriedade distributiva. Então, 1 sobre 2 vezes aqui então o 2 na P, é a mesma coisa que colocar assim, 1 sobre vezes 2P. Cortamos este com este, ficamos apenas só com P. Isso que aconteceu aqui no 8, né? Que 8 menos 8 vezes 1 sobre 2. Cortamos, ficamos aqui apenas só com menos 4, não é? Que ficamos com mais P. Exatamente assim. Agora, vamos levar esta parte aqui, igualarmos a zero. Visto que o x elevado a alguma coisa ali deve ser igual a zero. De modo que encontramos o último termo. O último não, pode não ser o último, mas o termo independente. Certo? Certo. Então, vamos igualar então a zero. Como assim, Julie? Ficará o seguinte. O menos 4 mais P, vamos igualar a zero. Logo, o P será igual, passamos este para lá, vai positivo. Teremos então o 4. Agora, esta parte aqui, quando eu levo o P, coloco aqui então, aqui esse termo aqui desaparece. Ou seja, o P deve ser igual a 4, de modo que aquela parte ali então aí desapareça. Certo? Certo. Então, com isso, nós podemos então prosseguir. Vamos substituir os elementos nos lugares certos. Vamos colocar os elementos no lugar certo. Como assim, Julie? Ficamos aqui então com o quê? Combinação de 8, o lugar de B, vamos colocar o 4. Tomada 4 vezes o 2, esta parte ficamos com o que aqui? 8 menos P. O P aqui então é 4. Colocamos então o 4. Vezes, aqui então o X na 0. Na verdade, ficamos com o que aqui então 16 vezes combinação de 8 aqui então na 4. Então, é mais ou menos como nós podemos entender. Em que esse termo aqui será igual então o T3, não é? Visto que o P é igual a 4. T3 não, T5. O T5, por conta desta parte daqui, porque aqui então é P mais 1. Então, o termo T5 será igual a essa expressão que eu tenho e aqui. Então, é dessa forma que nós podemos então resolver. O resultado seria o 16, combinação, nesse caso então, de 8. Exatamente, aí então, se combinação de 8, tomada aqui então 4, 4. Alternativa então B. Assim nós resolvemos. É dessa forma como nós podemos enfrentar problemas que envolvem binômio de Newton. Inscreva-se no canal, que é muito importante. Compartilhe esse conteúdo então com diversos estudantes. E por aí, eu fico por aqui. Eu sou Júlio Momadi e te vejo nos nossos próximos conteúdos. Até lá! O sonho de todo estudante que está a se preparar para o exame de admissão IFP 2025 é ter a resolução de todos os exames dos anos anteriores. Está comprovado. Todos aqueles que tiveram sucesso no exame de admissão, como eu, os meus amigos, colegas, estudantes, usamos exames anteriores para se preparar. Bem, para os mais espertos, já se aperceberam que IFP vem repetindo exames há anos. Como fizeram em 2021, 2022, foi uma autêntica repetição. Analisando todas essas repetições, decidimos elaborar uma ferramenta poderosa, onde colocamos a resolução de todas as questões dos anos anteriores, passo a passo, e acompanhado com a sua respectiva explicação. Não só descendo um pouco de material, você encontra todos os enunciados dos anos anteriores, acompanhado com matéria de exames IFP 2025. Se conseguir colocar essa ferramenta poderosa nas suas mãos, não resta dúvida que a sua admissão estará garantida. E agora, cabe a ti.